Posso começar provocando a professora? Então? Ah, você é o chicarino provocador, né? Professora, um dos motivos, até a professora, ela me provocou antes. Quando eu fiz o convite, ela falou assim, mas qual é o propósito de vocês trabalharem na inclusão? Eu falei, já é uma pegadinha de professora. E eu vou responder do fundo do coração. E eu falei, porque a gente acredita em inclusão, e eu fui professor, sou professor, acho que a gente nunca deixa de ser professor. Verdade. E eu sempre, e foi um tema que eu aprendi a admirar, a respeitar e a pesquisar dentro da academia. E o que eu percebo também, dentro das reportagens que eu fazia quando era repórter, era de que, infelizmente, o tema inclusão, com todo o respeito, só entra na pauta quando bate na bunda de alguém. É mais ou menos assim, com todo o respeito. Isso é verdade. Isso é verdade. Eu, assim, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos que nós temos que ser éticos quando a gente trata esse tema. Ele tema, para além de um tema, né, fundamental, de uma postura, uma atitude ética a gente tratar dessa temática. E nós, como educadores, né, você, como você falou, não deixa de ser professor, eu também, nossa responsabilidade é permitir com que as pessoas dessa comunidade, mais, vamos dizer, racional, ela tenha acesso e contato com a diferença, com aquele outro porque aquele outro é que me atravessa e que me torna humano. Então, quanto mais a gente puder não só tratar disso, mas também se envolver com isso e permitir, né, que os nossos alunos ou que as pessoas que estão ao nosso redor tenham acesso, se deixe atravessar por aquele, né? E aí, e o que as instituições fazem? Elas ignoram. A gente tem uma coisa, nós temos, final do século XX, início do XXI, depois de 1990, nós, de uma sociedade excludente, passamos a uma sociedade inclusiva. O arcabouço legislativo que nós temos é enorme, né? Eu nem tenho decoro, eu tenho só anotado, mas é enorme. Só que para essas leis elas se tornem realidade e que o direito do outro, que é diferente de mim, seja garantido, é isso aí que você falou, meu anjo. Encontrei com ele, aí eu vou pensar sobre isso. A gente não pensa sobre isso antes. Ou quando alguém da família acaba, sei lá, precisando de uma cadeira. Exatamente. Cego na família, eu agora, surdo. por exemplo, eu tenho toda uma experiência pensando com as pessoas surdas, até pela minha história de vida, como a gente já falou. Né? Agora, por exemplo, meu filho tem autismo. Né? Meu filho mais velho, ele é autista. E é muito interessante quando eu tento... Aí eu tive que estudar sobre isso, para pensar sobre isso, e pensar sobre ele na escola, na vida, né? E, assim, é muito legal como ele se vê, o Miguel, sabe? Como o Miguel se vê. Ele, mãe, esses dias... Né, Quantos anos tem o Miguel? O Miguel tem 11. E o hiperfoco, o autismo tem aqueles momentos de hiperfoco. Eu só vou falar rapidamente. O hiperfoco dele hoje é política. Então, ele está muito apaixonado. Então, ele está estudando história, os presidentes do Brasil. Então, se você falar, ele vai falar assim para você, se ele te encontrar. Qual ano que você nasceu? Você vai falar o ano, ele vai dizer, olha, o presidente do Brasil naquele ano era fulano, o governador do estado do Espírito Santo era cicrano, e o presidente, sabe, assim, apaixonado. E agora, nesse momento de eleição, então, nosso pai militante, né? Enfim... Mas entender o Miguel e esses hiperfocos dele foi muito importante no processo do meu desenvolvimento com ele, né? Tipo assim, por exemplo, uma coisa que eu sempre eu não vou levar para o médico, porque eu entendo que essa vida outra é uma outra forma de ver o mundo. Eu não entendo como deficiência. Eu entendo que qualquer forma de vida é uma experiência. Então, quando a gente estuda a surdez, quando eu estudo sobre essas pessoas, eu não entendo a surdez como uma identidade, mas eu entendo como uma experiência. Essa pessoa tem uma experiência da surdez diferente do outro surdo, porque senão a gente também pega essas pessoas com deficiência e bota blocos. Porque eu vou ter um surdo que fala, eu vou ter um surdo que não fala, eu vou ter um surdo que ouve um pouco mais do que o outro, e cada uma dessas vidas é uma forma de ver o mundo, de experienciar o mundo. Então, eu olho para o Miguel... Ele é uma forma de experienciar o mundo, né, que é diferente de mim. Então, as limitações ou as habilidades, né, as altas habilidades que, às vezes, eles desenvolvem, ela tem relação, sim, é uma forma de ver o mundo, de atravessar. As pessoas surdas, por exemplo, eu sempre falo que eles são grandes tradutores da vida, porque eles conseguem construir
um sentido das coisas sem um dos sentidos, que é o auditivo. Então, ele quando ele olha para as coisas, ele não tem aquela experiência auditiva para... Então, o quebra-cabeça, muitas vezes, fica com algumas buracos. Exato! Porque aquele buraquinho que estava faltando era aquela voz. Exemplo, você imagina uma criança... Não dá para a gente se botar no lugar de ninguém, né? Mas você imagina uma criança surda, totalmente surda, olha assim, aí vê o pai e a mãe com aquelas bocas se mexendo, mas ele não está ouvindo nada. E, de repente, aquelas bocas conversam e, de repente, ri, sai. Ou estão com raiva. E como é que ela vai construir que é aquilo? Que é raiva, está brigando, não está? Né? Ela não tem uma informação. Então, aquilo ali vai ter algum sentido para aquela vida. E aí a língua de sinais, ela é valiosíssima, porque ela vai completando justamente o que está faltando. Ela dá sentido às coisas. Exato, assim. E ela está dando uma linguagem, né, para poder... Né? Então, assim, ela vai constituir uma linguagem, e a linguagem para além da fala, né, a linguagem no sentido do mundo mesmo, porque a linguagem é muito amplo. Você vê que a língua de sinais não é fala, mas ela é corpo, né? E você fala qualquer coisa em língua de sinais. Né? Então, mas você fala pelo corpo, pela forma, pelo como você olha. Né? É uma língua incrível nesse aspecto. E ela consegue, e as pessoas surdas têm direito a ter acesso à informação completa, e a língua de sinais propicia isso. Eu estou dando exemplo do surdo. O cego vai construir a vida sem um dos sentidos, que é a visão. Né? Então, ele vai também colocar, ele vai ouvir, ele já vai ser o contrário, ele vai ouvir, e ele vai montar as coisas na vida dele, ele não vai ter esse outro recurso, mas isso também não é limitação. É uma forma de ver o mundo. Eu sempre procuro falar isso para os meus alunos. Não é, a gente não está trabalhando com a limitação, é porque ele não tem um sentido. Mas essa não é a questão. A questão é como ele vê o mundo. É a forma como ele vê, e a gente tentar entender. E a gente trabalha e está junto, né? Eu acho que é um pouco isso. Pode